Boa noite. É com uma alegria, coração cheio de amor e felicidade. Nós estamos mais um dia juntos para estudar, para aprender, para compreender a nossa caminhada. E hoje a base de estudo é o Livro dos Espíritos. Estamos em mais uma terça-feira, hoje, 21 de junho, início do inverno de 2022. E vamos começar o capítulo... Finalzinho do capítulo, da primeira parte, né? Do livro 1, do capítulo 4, né? Inteligência e Instinto. Isso. Nós estudamos na última aula a vida e a morte. Então, hoje, nós iniciamos a etapa da inteligência e instinto, o item 71. Mas antes disso, agradecendo a espiritualidade amiga que se faz presente, estamos, como foi anunciado, com problemas de internet. Então, por isso, fazemos as reuniões gravadas, os estudos gravados, compartilhamos, até que possamos restabelecer para fazermos online. Agora, como a casa física já está em funcionamento, nós priorizamos o momento aqui na casa e, com certeza, na internet nós disponibilizamos na sequência. Agradecemos, então, a todos aqueles que vierem acompanhar conosco esse estudo e aos que se fazem presente. E para darmos o início, a abertura dos trabalhos de hoje, eu vou ler um pedacinho do Evangelho, A Candeia Debaixo do Alcoqueire, que está no capítulo 24, que fala o seguinte: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com o Espírito, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus não quer a morte do pecador ou privaria do socorro quem pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos vêm-lhe em auxílio e seus conselhos, dado diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Que assim seja. Que assim seja. Convido então, John, para que você coordene os estudos da noite de hoje com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nosso companheiro que nos alertou que onde dois ou mais estiverem, ele estaria junto. Então, temos a certeza da sua presença junto a nós e de toda a espiritualidade que nos acompanha. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, ainda que de forma posterior aqui do ao vivão, né? Que é o que a gente gosta de fazer, o ao vivo mesmo ali, olho no olho, sentindo a energia de vocês, sabendo que estão acompanhando. Mas, né? Como já foi dito, a retórica é a mesma de que estamos em um ambiente novo, temos algumas coisas ainda a organizar. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Então, falando sobre inteligência e instinto, na questão 71 do Livro dos Espíritos, da primeira parte, que diz o seguinte: a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam. Elas têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. É preciso a união com o espírito para tornar inteligente a matéria animalizada. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que, com o pensamento, dá a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Assim,
como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover suas necessidades. Assim, pode-se distinguir, primeiro, os seres inanimados formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligências. Esses são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidades e possuindo ainda um princípio inteligente que lhes concede a capacidade de pensar. Excelente essa questão, né? Porque a gente já faz a analogia diretamente ao próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala da missão do homem inteligente na Terra. Quando a gente fala, todo mundo tem uma missão, todo mundo possui uma missão, nós estamos falando de seres que necessitam da carne, ou seja, da matéria, para poder utilizar a inteligência. É a matéria intelectualizada, né? Todos nós gozamos de inteligência. Uns um pouco mais desenvolvidos, outros um pouco menos desenvolvidos, mas todos somos seres pensantes, que gozamos, digamos assim, do raciocínio, da ratio, né? E é isso que nós fazemos aqui. Os seres inanimados, que traz ali na própria questão, formados só de matéria, nós podemos dizer aí, uma planta, por exemplo, né? Ela não tem não tem um espírito que anima uma planta. Ela não raciocina. Ela tem aquilo que a gente chama de princípio vital, sabendo da natureza dela o que é necessário para sobreviver. Como, por exemplo, um girassol. Ele é um ser inanimado, ele não tem inteligência, mas ao mesmo tempo ele segue ali, né, o rumo do sol, fazendo o que é necessário para poder sobreviver. No segundo, os seres animados, mas que não pensam, nós estamos falando, por exemplo, de um animal. Ele possui ali, ele é animado, né? Mas ele não pensa, ele não tem o raciocínio. Embora há controvérsias, para quem aí convive com os animais, há controvérsias, né? Pois é, eu ainda não concordo que os animais hoje em dia, principalmente os animais domesticados que convivem com os humanos, que como os cães e alguns cavalos e os que vivem mais próximo, que eles não tenham, claro, não tenham o raciocínio, a inteligência do ser humano, mas há condição de perceber que há um diálogo hoje entre eles e os homens. Os espíritos nos ensinam, assim como um animal hoje, você vai fazer, por exemplo, um adestramento. Ele sabe que se você der um petisco, se você tem um petisco na mão e você oferece para ele e ele senta, ele sabe que todas as vezes que ele sentar ele vai ganhar um petisco. Assim também éramos nós lá no Antigo Testamento da Bíblia, quando falava, olha só, ou você obedece aqui ou então Deus vai te castigar. Então nós tínhamos aquela visão, nós tínhamos, por exemplo, a visão de que era moeda de troca. Nós tínhamos um determinado comportamento e por causa daquele determinado comportamento eu tinha uma benesse. E hoje, já seres pensantes com um raciocínio virado para a ciência, mas, digamos assim, independentes que somos, já menos animalizados, porque nós já fomos seres animalizados. Exatamente, eu penso que a gente precisa entender que os homens, o ser humano, já evoluiu e contém a inteligência mais aprimorada, mas isso não faz a exclusão dos animais de seres com capacidade reflexiva, pelo menos. Não chega a ser não consegue filosofar sobre o processo de entender, mas a lógica eles conseguem.
Exatamente. Não sabe fazer uma matemática, 2 mais 2 são 4, mas conseguem, através da linguagem corporal, da energia que transmite, consegue sim transmitir as mensagens ali do que quer e do que não quer, né? Os seres animados, pensantes, no caso nós somos formados de matéria, somos dotados de vitalidade e nós temos um princípio inteligente que concede a capacidade de pensar. No nosso caso, nós temos o nosso corpo humano, né? Nosso corpo físico, nós temos o cérebro e nós temos os neurônios. Porque de nada adiantaria o cérebro sem os neurônios e nem os neurônios sem o cérebro. Tudo isso traz a capacidade de pensar. Claro, tem a sociedade, a sociedade que nos rege, de certa forma induz a determinados pensamentos, nos direcionam, né? E para seguir ali, no item 72, fala sobre qual a fonte da inteligência, os espíritos respondem: já o dissemos, a inteligência universal. E ainda coloca em subtítulo ali a questão A, né? Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E a resposta dos espíritos é clara. Isso é apenas uma comparação, mas que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Além disso, bem sabeis, há coisas que o homem não pode penetrar e esta é, por enquanto, uma delas. Ele é muito sutil, porque quando ele fala o ser inteligente aqui, ele não é a faculdade própria de cada ser. Ele não está dizendo que é só o ser humano. Ele não está excluindo os animais, até porque o que a gente vê que o homem tem de diferente é exatamente a questão, a moral que vai, a ponderação, a reflexão, a comparação, que claro, os animais não têm. Então esse é o grande diferencial, mas não dá para excluir totalmente a capacidade que os animais têm de ir atrás de um alimento, de cuidar dos seus filhos. Não é só instinto, tem conhecimento. E a partir do conhecimento vem aquilo que a gente chama do livre-arbítrio, né? Que se você pegar uma criança recém-nascida, colocar em uma floresta, por exemplo, e eu não estou falando do Tarzan nem do Mowgli, colocar numa floresta e não ensinar para ela que é certo o que é errado, você não pode matar, você não pode roubar, ela vai crescer, digamos assim, Se crescer, mas se conseguir sobreviver ali, a sobrevivência, porque ela precisa de um ser pensante para trazer a sobrevivência a ela, né? Para ela, o alimento, higiene, segurança. Mas se essa criança se desenvolver em uma floresta sem ter o conhecimento de poder matar ou não poder matar, o instinto vai fazer sentir fome, que vai fazer caçar. E eu estou falando isso por quê? Por que a gente está fazendo essa comparação do animal com o homem, né? O ser pensante e o ser não pensante. O que nos difere disso? É o conhecimento do bem e do mal, que automaticamente nos traz o livre-arbítrio. Eu não posso... Existe aquilo que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que ali eu não posso colocar um ponto, eu preciso colocar uma vírgula. A verdade, ela me liberta, mas me traz responsabilidade. A partir do momento, estou falando agora da lei de Deus, tá? Não da lei do homem, da lei de Deus. A partir do momento em que eu sei que é proibido matar, eu não vou matar. Eu não posso matar, porque é proibido por Deus matar. Agora, se eu não sei que é proibido matar e eu acabo matando pela lei de Deus, eu estou perdoado, porque eu não sei dessa verdade. Certo? Então, por que a gente faz essa comparação? Porque nós já fomos seres pensantes, né? Mas ainda animalizados.
Aqui a sequência ela vai exatamente dialogar entre o instinto e a inteligência. Mas é interessante que no próprio Evangelho, eu não sei exatamente qual é a passagem, que ele fala sobre o momento do nosso processo evolutivo, que quando nós deixamos de ser seres instintivos e passamos a ser seres pensantes, raciocinando sobre a nossa postura, e dentro das nossas posturas está o poder de refletir sobre a informação que nós recebemos e como nós tratamos ela em razão do bem ou mal no espaço que a gente vive, que daí entra a condição moral. Capítulo 10, item 9, sobre a lei da liberdade que você falou. Exatamente. Vamos a 73 então? Vamos, eu leio e tu responde. Beleza. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres munem suas necessidades. Isso que a gente acabou de comentar, né? E aí, o 74, pode-se marcar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde termina um e onde começa o outro? Não, porque muitas vezes se confundem, mas podem muito bem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. E aí, é correto dizer que as faculdades instintivas então diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, mas nunca se transvia. Ou seja, o instinto é grande, muitas das vezes ele é mais seguro que a razão, ele não se engana, né? Então por que a razão nem sempre é um guia infalível? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem livre arbítrio. Eu quero fazer um comentário de alguns pontos assim. Vamos lá. Quando ele fala que o instinto ele pode ser tanto negativo quanto positivo, vamos falar agora do macho e fêmea, certo? Tem o homem, agora homem macho e mulher fêmea. Muitas e muitas brigas em balada, em bar, se dá porque o ser homem macho entra em disputa por uma mesma fêmea. Ou seja, está lá o casal namorando e aí passa um outro homem, dá uma olhadinha, né, para aquela mulher e o parceiro dela automaticamente enche o peito e sai como um gorila querendo quebrar tudo. Isso é um exemplo de instinto pro lado negativo. Concorda comigo, mãe? Concordo, porque até ele diz aqui, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem suas manifestações sempre espontâneas. Exatamente. Isso eu estou falando, eu já vou fazer uma analogia bíblica disso tudo, tá? E agora, quando nós falamos de um instinto positivo, por exemplo, e agora eu vou trazer um instinto positivo traçando o paralelo com o animal. Todo mundo já deve ter ouvido a história da criança que caiu dentro da jaula do gorila. E a fêmea, todo mundo desesperado porque a criança caiu, bateu a cabeça e desmaiou. E a gorila vinha pra cima da criança e todo mundo desesperado, queriam já atirar na gorila, ninguém sabia o que estava acontecendo. O que ela fez? Ela pegou a criança nos braços e entregou para a mãe. É um instinto positivo de um animal que não raciocina. Como não tem inteligência? Como é que você vai negar uma inteligência, mesmo que precária? Porque eu acho que a gente mesmo, entre os homens, podemos ter variações de níveis intelectuais. E então o reconhecimento de que os animais, de certa forma, principalmente em situações como essa, demonstram algo mais do que inteligência. Aqui diz ainda que enquanto as manifestações da inteligência são os resultados de uma combinação
e de um ato deliberado, o instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, ou seja, à vontade e à liberdade. Sim. Eu gostaria, antes de falar desse trechinho aqui, eu queria fazer uma analogia, pegando esse trechinho, inclusive, fazer uma analogia do que nós podemos, o que o mestre nos trouxe, que nos faz pensar, poxa, é verdade, isso aí foi isso mesmo. Dentro de uma mesma história, nós podemos encontrar o lado do raciocínio e o lado do instinto. Desculpa, eu tava lembrando aqui e me perdi. Dentro da história do bom samaritano, nós temos os dois exemplos do instinto e da inteligência, né? Por quê? No momento em que aquele moribundo estava lá, deitado, nós temos os dois exemplos de pessoas, né? Do sacerdote que agiu ali por inteligência, trazendo no sentido do raciocínio. Ele raciocinou, opa, peraí, eu sou um sacerdote, como é que eu vou ajudar alguém se eu não sei o que ele é, o que não é? Ele pensou, passou do outro lado da rua. Assim também foi com o outro. Agora, o exemplo de um instinto positivo foi, né, quando passou ali o samaritano. Ele teve um instinto de ser humano. Ele olhou para aquele moribundo como um igual. E o único instinto que ele teve foi de salvar aquele, se colocando no lugar, usando a inteligência e o raciocínio. Mas o primeiro instinto foi isso. E os espíritos agora nos apontam de uma forma muito bonita que nós temos o instinto, ainda que nós não tenhamos aprendido a lidar com a nossa inteligência, nosso raciocínio. Os espíritos nos mostram que o nosso primeiro instinto de vida, e passando por um apuros, é chamar por Deus. Esse é um dos maiores ensinamentos que eles nos dão agora. Exato, que a gente até brinca que até um ateu, na hora do apuro, ele diz, meu Deus, é aquela expressão, é o Deus emergência. No momento de uma situação complexa, ele acaba, esse instinto de você clamar por um ser maior, ele se faz presente. Mas eu acho interessante a gente pensar e refletir de como as pessoas, quanto mais brutalizadas, mais o instinto se sobrepõe à inteligência. A gente verifica, nos dias atuais, as pessoas que reagem de uma forma espontânea, sem refletir as consequências, sem pensar no que o livre-arbítrio, aonde vai lhe levar, às vezes nem são capazes de identificar que estão fazendo opções, mas reagem, são reativas, acabam deliberadamente comprometendo a sua trajetória. Agora, quando a gente começa a pôr ponderações, a inserir ponderações nas nossas reflexões, nas nossas decisões, quando a gente passa a ter um posicionamento do que quer para si, com a maturidade intelectual, e a gente começa a enxergar o mundo e tomar decisões muito mais coerentes. E é isso que nos difere nos animais, essa capacidade de ponderação, de reflexão, de saber que o resultado é o resultado que você aceita ou não. Capítulo novo, então? Além de capítulo novo, nós vamos para a segunda parte do livro. Ou seja, o segundo livro. Em alguns é considerado como livro segundo, em outros como parte segunda, isso. Não é isso? O meu tá como parte segunda, e o seu? O meu livro segundo. Certo, é capítulo
nós vamos começar pelo capítulo 1 de novo. Nós terminamos o capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos e entramos na segunda parte, o livro segundo, com o capítulo 1, onde nesse capítulo, nesse livro, a tratativa vai ser sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Dentro desse capítulo ainda nós vamos ver sobre os espíritos, da encarnação dos espíritos, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, essa parte é hilária, das ocupações e missões dos espíritos dos 3 reinos. E agora, no capítulo 1, que fala só dos espíritos, a gente já vai ali, origem da natureza dos espíritos. Eu não sei se aparece para você um rol ali, mas... Exato, ele aparece origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispíritos, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Isso. Dentro da progressão dos espíritos, nós temos a terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, segunda ordem, os bons espíritos, primeira ordem, espíritos puros, certo? E aí sim aparece para mim a progressão dos espíritos, né? E anjos e demônios. Eu acho que só essa diferençazinha ali. É uma qualificação maior, mais detalhada, mas eu te digo o seguinte, eu penso que vamos descobrir o que tem. Ao invés de falar nos títulos, vamos ver o conteúdo, vamos pensar na origem e natureza dos espíritos. Vamos lá. Lembrando, gente, só rapidinho aqui, que até agora nós estávamos... o livro foi feito com bastante inteligência, né? Trouxe desde o princípio de como que funcionaram as coisas, como foi feito para chegar até aqui. E aí ele falou do que? Do corpo, da matéria. Em nenhum momento ele estava falando de espírito ali. Ele estava falando de matéria, de inteligência. E agora sim, nós vamos começar a brincadeira aí, que é o que todo mundo diz, né? Vamos ao que interessa. Né? Não, claro, não menosprezando o que foi dito até agora, né? Brincadeiras à parte, nós precisamos levar muito a sério esse estudo do Livro dos Espíritos, porque é daqui que nós tiramos muitas respostas, né? Aqui tiramos as explicações. Esse livro, eu costumo dizer que ele é um tira-dúvida, ele é um belo dicionário. Quando não sabe o que é, vem perguntar aqui que tem a resposta de uma forma ou de outra. E até então esse introito nos mostrou informações generalizadas e agora nós vamos específica para o tema que é o Livro dos Espíritos, certo? Sobre os espíritos. E a pergunta que vem, que definição se pode dar dos espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Tem uma nota, o teu tem também uma nota? Tem, ela diz que a palavra espírito é aqui empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Ele mais uma vez traz esse destaque para a gente saber o que é que nós estamos estudando. Mas então... só é importante salientar que quando a gente fala espírito, gente, nós estamos falando dos espíritos mesmo. Porque quando a gente fala daquilo que está dentro de nós, que anima esse corpo material, nós estamos falando da alma, tá? O espírito, quando está encarnado, ele é conhecido como alma. A alma, quando está desencarnada, é conhecida como espírito. Ou seja, para ficar mais claro ainda, aqui nós vamos tratar com a nossa condição única, eterna, a vida espiritual, aqueles que não têm matéria corporal, essa matéria densa que está como nós encarnados. Exatamente, os nossos amigos desencarnados. Exatamente. Amigos ou inimigos, né? Não sabemos. E aí vem a pergunta, então já esses amigos e inimigos, os espíritos, são seres distintos da divindade ou são na realidade apenas emanações ou porções da divindade e por essa razão são chamados de filhos de Deus? Meu Deus,
são obra de Deus. Exatamente qual a máquina e criação do homem que a fabrica? A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando o homem faz alguma coisa bela e útil, ele a chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Ou seja, aqui ele faz uma conversa trazendo sobre o homem. É interessante essa reflexão quando ele traz aqui. Nós estamos tratando dos espíritos hominais, ou seja, espíritos que encarnam na matéria, na condição de homens, porque nós sabemos que há espíritos também dos animais e de uma outra forma, mas ele está tratando aqui dos espíritos que não se encontram encarnados e são como nós quando vierem para o processo encarnatório. É isso, né? Isso, e também ele traz aqui aquilo que a gente já viu lá no início, né? Sobre o Criador e a criatura, né? Nós somos obras de Deus, Deus é o nosso Criador. E assim, e ponto. Ou seja, ele é nosso Criador tanto encarnado quanto desencarnado. Então vamos lá, os espíritos tiveram um princípio, assim como Deus existe desde sempre. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas ao contrário, eles são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, porém, quanto ao modo como e quando ele nos criou, nós nada sabemos. Podem dizer que não tivemos princípio, se quiserem com isso significar que, sendo Deus eterno, há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas repito, quando e como cada um de nós foi feito, nenhum o sabe. Aí é que está o grande mistério. Ou seja, aqui não é o momento para tratarmos de onde nós surgimos. Nós somos espíritos com diversas encarnações, somos rodeadas por espíritos de diferentes condições morais, vibracionais, intelectuais e sempre ligado com a lei da física, ação, reação, aproximação de acordo com a vibração, com a condição atração, né? A lei da atração. Então tem vários... Refração e atração. São as leis das físicas organizando a nossa convivência com os espíritos, sejam eles nas condições de alma encarnada ou nas condições da convivência encarnado e desencarnado. Vamos lá? Vamos lá. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poderíamos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente da mesma forma que os corpos inertes são formados pelo elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Isso que, na realidade, ele está mostrando, a gente percebe que Kardec ele dá uma forçadinha ali para ver se os espíritos abrem, né? E os espíritos já estão ali, digamos assim, falando assim, olha, não tem como a gente saber a época, como que ocorreu o modo em que tudo isso foi formado, né? Eles sempre estão direcionando Kardec a parar de fazer essa pergunta de da onde viemos para centralizar mais aí no que é cabido, né? Os próprios espíritos que estão respondendo ali, eles mesmos não têm a resposta, porque ainda tem muito chão pela frente. A gente ainda não conseguiu compreender nem o que é espírito, quem dirá de onde vem. E exatamente, você veja, passados mais de 100 anos, a angústia de Kardec, começando a ter os primeiros contatos com a espiritualidade, ainda é muito próxima da nossa informação.
embora nós poderíamos estar encarnados naquela época, já ter desencarnado e estar aqui novamente, a informação ainda não nos vem, porque não é o momento de ter. E os espíritos continuam dizendo, essas respostas continuam sendo extremamente precisas. E ele pergunta aqui, a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? E os espíritos dizem, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar, ou seja, a fábrica funciona a todo vapor. E aí ele vem e pergunta, os espíritos se formam espontaneamente ou se originam um dos outros? É Deus quem cria, como a todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas insisto uma vez, a origem deles é misterioso. Olha, os espíritos estão perdendo a paciência com Kardec ali. Não, e se a gente for olhar, a nossa criação material também é um mistério. Por mais que nós sabemos que tem toda a explicação científica, que é um processo celular, que há a combinação do óvulo, do espermatozoide, vai se transformando em gameta, vai se transformando nisso, vai se transformando naquilo, mas ainda há um grande mistério na estrutura da divisão celular capaz de criar estruturas tão complexas como são o nosso corpo, a ponto de criar um coração, um rim e uma unha, mesmo que seja encravada, ou um cabelo liso ou encaracolado. Através dos genes, como que isso é transportado? Nós ainda não temos essa capacidade. Os espíritos dizem que, quanto à criação, ainda é um grande mister, porque sempre tem aquilo por trás da matéria, tem o princípio inteligente, que pensou em toda a sua reencarnação, né? O espírito já sabe se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher. Quem faz essa divisão? Alguém precisa, dentro dos grandes laboratórios espirituais, preparar aquele corpo, fazer aquela divisão, a materialização, a oportunidade dos espermatozoides, né? No caso de gêmeos. É necessário também lembrar que o princípio espiritual trabalha antes do princípio material. Quando uma pessoa escolhe, por exemplo, nascer com um problema renal, um problema cardíaco, sem um braço, sem uma perna, ou então sem vários membros por conta de coisas passadas. Então é um grande mistério, é o grande mistério que existe entre a vida material e a vida espiritual, que não vai ser assim tão fácil para arrancar a resposta dos espíritos, porque muitas vezes os espíritos orientadores, nem mesmo eles possuem esta informação, né? Porque todos sabemos que no plano espiritual as coisas são divididas e subdivididas conforme o trabalho dos espíritos. Muito boa essa explicação, mostrando que o nosso conhecimento ele é muito restrito, por mais que a ciência já extremamente desenvolvida, capaz de promover a fecundação in vitro, a maravilha das bênçãos divinas da criação, da própria matéria, tendo essa informação, esse acordo espiritual do processo encarnatório, ainda é ungida de mistérios. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Seria mais exato dizer incorpóreo, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem semelhança com nada para vocês, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. E ali tem um comentáriozinho, pode ler para nós, mãe? Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pela audição.
o olfato, o paladar e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe indicariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Só podemos defini-los por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Aqui nós temos aquela retórica dos espíritos ao longo de todas as explicações, seja no livro dos médiuns ou seja nesse aqui, que eu lembrei do filme do Gasparzinho. Que a nossa linguagem não tem informação comparativa suficiente para explicar determinadas situações, determinadas condições. E é o mesmo que Jesus na época falava muitas coisas pelas alegorias porque não tinha informação suficiente para isso. Não é? Exatamente. É por isso que a gente vê muitos filmes como o Gasparzinho, que aparece ali uma fumacinha com um rabinho sem perna ali, né? Tem outros filmes também como... Eu acho que era o Poltergeist, que aparecia alguma coisa como sombras. Novelas. Teve uma novela que passou que mostrava os espíritos das trevas e os espíritos do bem como transparentes. Eu, através da minha clarividência, digo que o espiritual é como um frio na barriga. Ele existe, ele tá ali, você sentiu, mas você não sabe dizer exatamente que tipo de matéria que é. Você não consegue ter sinônimos dentro daquela sinonímia, daquela informação, porque as nossas palavras, elas têm significados, né? A gente pensa em manga, vamos dizer manga, pode ser manga fruta, manga de camisa, mas nós não temos vocabulário capaz de explicar a fluidez de um espírito que você enxerga ele, mas a matéria dele não é densa como a densidade encarnada. E ao mesmo tempo materializa no corpo como se tivesse matéria encarnada. Exatamente. E muitas pessoas assim, pelas suas visões de ver mais fluido, mais solto, ou mesmo não enxergar, ver só vestígios, acabam fazendo fantasias e criando... deixa o imaginário fluir, até mesmo por lembranças que não são consistentes o suficientemente. Exatamente. Bom, eu vou agora, por conta do horário, daria para ir muito além ainda mais um pouquinho, mas eu vou convidar para a gente fazer o item 83 ali, a questão 83, e finalizar, porque daí na próxima a gente já junta com todo mundo de novo. Acredito que, se Deus quiser, se der tudo certo, com a internet funcionando, a gente entra no mundo normal, primitivo. Vamos fazer o 83 então? Vamos. Os espíritos têm um fim. Compreende-se que o princípio que deles emana seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um término. Se, num certo tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, retornando à massa como ocorre com os corpos materiais, é difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não terminar. Há muitas coisas que vocês não compreendem, porque têm a inteligência limitada. Isso, porém, não é razão para rejeitá-las. O filho não compreende tudo que o pai sabe, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Nem sei se eu comento essa. Ou seja, ele simplesmente bateu o martelo e diz: ei, para vocês ainda não tem essa resposta. Vamos pular. Sabe quando você está em sala de aula, estudando matemática básica, e você pergunta assim pro professor como é que faz para calcular o pi? Ele vai falar: calma, na próxima série ali você vai aprender. É porque entre a resposta que a gente quer e o momento em que a gente está, a gente precisa passar por algumas etapas. Não dá para chegar direto, né? Exatamente. Boa explicação, John. Valeu a noite. Obrigada. Bom, então vamos finalizar o nosso estudo de hoje com o coração minado de alegria, de gratidão, lembrando que tudo que nós fazemos, tudo que nós buscamos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós ensinamos,
O próprio Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, os Evangelhos nos mostram que vem de Deus, é para Deus. E para finalizar, convido a todos então a abrir a mente, os corações. Eu vou finalizar com uma musiquinha, claro. Diz o seguinte: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Gratidão. Que assim seja.